Sim, sem demora, Sim. porque tem informação importante chegando de Brasília, operação da Polícia Federal. E o ex-diretor da PRF, Silvinei Vasquez, lembra do Silvinei? Aquele que determinou aquelas operações no dia da eleição, concentradas especialmente no Nordeste, em cidades onde já se sabia, Lula teria muitos votos, e pouquíssimas operações semelhantes em cidades onde Jair Bolsonaro teria muitos votos, como se só os nordestinos tivessem o hábito de andar sem step ou com carta de motorista vencida. E depois também foi aquele senhor que apenas observou as estradas serem bloqueadas em dezenas de estados, enquanto eram desbloqueadas por torcidas organizadas de futebol. A Polícia Rodoviária Federal cruzou os braços e aparentemente tudo isso teve consequências. Ele foi preso nesta manhã. João Pedro Mello tem as informações. Bom dia, JP. Oi, Megali, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Pois é, Silvinei Vasquez foi preso agora há pouco em Florianópolis, Santa Catarina, viu? Essa operação chama Constituição Cidadã e apura uma possível interferência no processo eleitoral de 2022. São 10 mandados de busca e apreensão e 1 de prisão. Esse de prisão, obviamente, de Silvinei Vasquez, em Santa Catarina, e os outros 10 mandados estão sendo cumpridos no Rio Grande do Sul, aqui no Distrito Federal e também no Rio Grande do Norte. Qual que seria o objetivo dessa operação? Esclarecer o uso aí da máquina pública para interferir no processo eleitoral, principalmente no segundo turno. Segundo as investigações, integrantes da Polícia Rodoviária Federal teriam direcionado recursos humanos, ou seja, teriam colocado ali pessoas para fazer, de repente, operações, blitz, em determinados locais, exatamente para dificultar o trânsito e, obviamente, dificultar que pessoas chegassem ali nos locais de votação. Tudo isso no dia 30 de outubro do ano passado. Quais são os crimes apurados? Questões planejadas desde o início de outubro daquele ano, sendo que no segundo turno foi realizado um patrulhamento ostensivo e direcionado à região nordeste do país. Isso é o que está sendo apurado, então, pela Polícia Federal. Essa operação tem apoio da Corregedoria Geral da Polícia Rodoviária Federal, que determinou ainda que sejam ouvidos 47 policiais rodoviários federais. Então, portanto, operação que está ocorrendo em Santa Catarina, com esse mandado de prisão de Silvinei Vasquez, no Rio Grande do Sul, aqui no Distrito Federal e no Rio Grande do Norte, operação chamada de Constituição Cidadã. Esses 10 mandados de busca e apreensão, João Pedro, eles estão relacionados também a Silvinei? Podem ser 10 endereços relacionados ao ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, ou é possível que tenhamos outros nomes como alvos dessa operação? Olha, é possível que tenhamos outros nomes, viu, Megali? Mas aqui, pelo que a gente está observando, pelo que a Polícia Federal diz, são 10 mandados de busca e apreensão que foram autorizados pelo Supremo Tribunal Federal, portanto, podem ser ligados a Silvinei ou a pessoas que estão ali diretamente ligadas a ele, mas são cumpridos nesses estados que falei, né? Claro, pode ser uma residência, de repente um escritório, ou até mesmo o batalhão em que ele era lotado, tudo isso ainda está sendo apurado e deve ser divulgado posteriormente pela Polícia Federal. Mas o que a gente sabe, são 10 mandados de busca e apreensão, 1 de prisão, esse de prisão já cumprido na cidade de Florianópolis, hoje mais cedo. Silvinei Vasquez, então, vai ser investigado, deve ser interrogado também nas próximas horas a respeito dessa interferência na polícia, ou melhor, no processo eleitoral de 2022. Agora, João Pedro, surgiu alguma nova informação, já se sabe isso, que tenha garantido à polícia mais elementos ou elementos mais contundentes que levassem a essa prisão? O que a gente sabe ou ainda não há essa informação em relação a elementos novos que tenham surgido para comprovar e levar a essa prisão? Olha, a gente ainda não tem essa informação, Sheila, de elementos novos, né, que poderiam levar a essa prisão, mas a gente tem ali desdobramentos de uma série de questões. Primeiro, aquele depoimento na CPMI, em que ele disse que não tinha nada a ver, em determinados momentos acabou ficando em silêncio, e ontem a gente teve também o depoimento de Anderson Torres, né, um depoimento que disse que ele também não teve nenhuma participação nessa operação, que foi uma decisão exclusiva da Polícia Rodoviária Federal. Então essa questão, obviamente, acaba pesando. Claro, essa decisão pode ter saído ontem mesmo, né? Então é uma questão que precisa ser apurada em certo detalhe, mas que obviamente isso pode ter levado a essa prisão de Silvinei Vasquez. E é um ponto também que está sendo investigado já há algum tempo, porque
Essa decisão, né, de Silvinei de fazer essa operação, à época a gente teve muitos questionamentos a respeito disso. Ele disse que era uma ação pontual, que não determinou nenhum tipo de operação, mas que eram fiscalizações pontuais, mas que aconteceram, obviamente, no dia do segundo turno, exatamente para dificultar o acesso dos eleitores no norte e no nordeste do país. Então, é uma questão que já está na mira, principalmente do Supremo Tribunal Federal, depois de todo esse desdobramento, e, obviamente, agora sai essa decisão com o mandado de prisão preventiva contra Silvinei Vasquez. Bom, naquele dia, naquele 30 de outubro, a PRF realizou mais de 500 operações no transporte de eleitores em várias estradas do país, mas, de novo, essas operações se concentravam em redutos eleitorais do então candidato Lula. Essas ações foram suspensas depois de um pedido da Justiça Eleitoral. Naquele dia, foi um dia para lá de movimentado, né? O ministro Alexandre de Moraes, porque presidente do TSE, chegou a ser pressionado para adiar o final da votação. Vocês se lembram disso? Alexandre achou por bem não fazê-lo, porque isso abriria portas até então desconhecidas, digamos, né? Portas que jamais haviam sido abertas, isso jamais havia acontecido, e seria uma porta de entrada para uma impugnação do resultado da eleição, enfim, tudo aquilo que muita gente ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro desejava. Tudo que queriam é que essa porta fosse aberta de uma maneira ou de outra. A eleição foi até às 17 horas do horário de Brasília, o resultado a gente conhece, e no dia seguinte começaram os protestos em várias estradas do país. Nós mostramos aqui cenas deploráveis de pessoas fazendo churrascos em rodovias, enquanto os policiais não só não agiam, como também eram servidos com carne, farofa e linguiça. A gente mostrou a imagem de uma mulher, se não me engano em Minas Gerais, Sheila, que não conseguiu segurar a mão da mãe durante o último suspiro dela, porque foi impedida de passar por aqueles criminosos que trancavam as estradas. E a Polícia Rodoviária Federal nada fazia. Olhava de longe e não tomava atitude nenhuma contra aquele absurdo que se espalhava como uma metástase pelo Brasil. Foi em Rondônia, tá? Foi em Rondônia. Obrigado, Sheila. Imagina. E aí tivemos aqueles episódios bizarros de torcidas organizadas fazendo o serviço que deveria ser da Polícia Rodoviária Federal. No dia 25 de novembro de 2022, ou seja, menos de um mês depois da eleição, Vasquez já era réu por improbidade administrativa. Exatamente por isso, porque foi acusado de uso indevido do cargo que ocupava e de interferir em um eventual resultado da eleição presidencial. Ele foi dispensado do cargo em dezembro e no mesmo mês teve concedida aposentadoria voluntária, então com 47 anos. Agora está preso. E aguardamos mais informações direto de Brasília, também informações, obviamente, sobre os 10 mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos. Ô João Pedro, você permanece conosco? Volta daqui a pouquinho com outras informações. Deixa eu ver se tá... Não, daqui a pouco ele volta. Só para trazer mais duas informações aqui, e que o João Pedro trouxe aí o destaque de que a prisão do Silvinei, ela está relacionada aos atos, né, e à eleição e aquelas operações relacionadas às eleições do ano passado de 2022. Mas só relembrando alguns pontos ou alguns momentos da carreira em que Silvinei Vasquez, enquanto ele era diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, em maio do ano passado, 2 acontecimentos acabaram marcando a gestão dele. Em 24 de maio, no Rio de Janeiro, houve uma chacina durante uma operação policial, favela da Vila Cruzeiro. 23 pessoas morreram durante essa ação. E no dia seguinte, dia 25 de maio de 2022, um homem foi torturado e assassinado pela Polícia Rodoviária Federal em Umbaúba, uma câmara de gás improvisada, a gente mostrou por aqui, no estado de Sergipe. Genivaldo de Jesus Santos, um homem negro diagnosticado com esquizofrenia, foi torturado e assassinado por agentes da Polícia Rodoviária Federal, lembrando somente 2 pontos que acabaram marcando, né, essa gestão de Silvinei Vasquez.